Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Em Jujutsu Kaisen, com um sistema. Capítulo 11. Salto de tempo de um mês. Você matou o chefe do ogro? Você ganha 14 mil? Você ganha 2 mil de ouro? Você subiu de nível? Nome, Kenzo Tatsu. Nível, 20. Resistência, completa. Trabalho, NA. Títulos, o jogador. Pontos de vida, 2.645. Pontos de mana, 2020. Força, 55. Vitalidade, 35. Agilidade, 29. Inteligência, 29. Sentido, 29. Pontos restantes, 44 mais 60. Ouro, 50 mil ouro. Olhei para o corpo do chefe ogro que eu tinha acabado de matar e então atravessei o portal enquanto saqueava tudo. Eu pulei da pilha de corpos em que estava antes de pular da pilha de corpos e atravessei o portal de verdade dessa vez. Respirei fundo quando voltei para o meu quarto e parecia que era noite. Eu me senti revigorado quando saí e olhei ao redor da casa, mas antes mesmo de tomar um banho. Missão criada. O Rei da Maldição retorna? Descrição. O Rei da Maldição Ryomen Sukuna, que morreu há 1000 anos e transcendeu a morte quando seu dedo se tornou um objeto de maldição, agora retornou. Páreo. Bata 5% de poder Sukuna. Recompensas. 10 mil experiência. 2 mil ouro. Habilidade única. Você se tornará um feiticeiro de Jujutsu? Sim ou não? Sorri para a notificação antes de aceitá-la e de repente senti algo vindo da minha escola e então corri para lá a toda velocidade. Salto de tempo. Mudança de ponto de vista. Cheguei na minha escola e vi um adolescente de cabelo rosa preso nas garras de uma maldição de grau 2. A maldição tinha o dedo na boca do adolescente, aparentemente tentando matá-lo. O adolescente jogou o dedo para o ar e o engoliu quando ele caiu. Uma onda explosiva de poder emanou de seu corpo, e estranhas marcas apareceram por todo seu corpo. O espírito da maldição correu em direção ao adolescente, tentando matá-lo. No entanto, o adolescente, agora coberto de marcas pretas por todo o corpo, simplesmente levantou as mãos no ar, e a maldição foi cortada em pedaços. Ah, eu sabia que a luz é melhor apreciada na carne, disse o adolescente com uma marca preta no corpo enquanto rasgava suas roupas. Onde estão as pessoas? Onde estão as mulheres? Ele disse caminhando em direção à saliência do prédio. Ele então olhou para a saliência antes que um sorriso aparecesse em seu rosto. Que época maravilhosa, mulheres e crianças surgindo como larvas, disse ele, animado. Maravilhoso, isso vai ser um massacre, disse ele com um sorriso no rosto e com a mão perto do peito. Antes que ele tivesse tempo de fazer qualquer coisa, ele levou um soco no rosto e foi arremessado alguns metros para trás. O adolescente se levantou e se limpou como se não tivesse sofrido tanto dano. Ele olhou para cima e viu a pessoa que ousou atingir o Rei da Maldição e viu um adolescente com cabelos pretos e olhos azuis olhando para ele. Havia algo estranho nele, pois o Rei das Maldições não conseguia sentir nenhum pingo de energia de maldição fluindo para o garoto. Ou esse homem nunca sentiu nenhuma emoção negativa em sua vida ou ele não tinha energia de maldição. Ele ficou um pouco surpreso, mas sabia que o soco que o garoto lhe desferiu foi impulsionado por alguma coisa e não era energia de maldição, era outra coisa. Mudança de ponto de vista. Acho que cheguei um pouco atrasado, mas vamos acabar logo com isso. Disse a mim mesmo enquanto parecia desaparecer do meu lugar e reaparecer atrás do adolescente antes de chutá-lo para longe. Interessante, ele disse enquanto seus olhos pareciam estar me acompanhando. Eu não estava dando tempo para ele reagir e apenas continuei a bater nele, mas algo parecia estranho. Parecia que ele estava me deixando bater nele. Eu fui na cabeça dele antes que ele levantasse as mãos e dissesse ei, relaxa. A voz dele estava um pouco diferente de quando ele falava sobre massacrar mulheres e crianças como larvas. Parecia mais com Yuji, então parei. Ah, é você, eu disse, reconhecendo completamente o garoto de cabelo rosa. O único e verdadeiro, ele respondeu sorrindo. Não se mova, disse um garoto de cabelos pretos para Yuji e parecia ignorar completamente minha presença. Itadori disse confusa. Segundo as regras do Jujutsu, exorcizarei a maldição conhecida como Yuji Itadori, disse o adolescente de cabelos pretos enquanto formava uma espécie de mão. Missão. O retorno do Rei da Maldição foi concluído. Descrição. O Rei da Maldição Ryomen Sukuna, que morreu há 1000 anos e transcendeu a morte quando seu dedo se tornou um objeto de maldição, agora retornou. Páreo. Bata 5% de poder Sukuna. Recompensas. Você ganha 7 mil pontos de experiência? Você ganha 2 mil de ouro? Você ganha uma habilidade única, a zona. Descrição. Quando estiver na zona, você se torna mais focado, e todas as suas estatísticas aumentarão em 150% do valor original. Dentro desse estado é onde o impossível se torna possível, e você terá mais probabilidade de executar habilidades que não conseguia fazer antes com maestria quase perfeita. Eu podia ver as marcas em seu corpo desaparecendo, pois o garoto de cabelos pretos parecia estar falando sério sobre sua ameaça anterior. De repente, um homem familiar de cabelos brancos apareceu e o garoto de cabelos pretos disse, Gojo-sensei, o que você está fazendo aqui? Fiquei um pouco confuso, pois não conseguia acreditar que aquele homem infantil fosse um sensei para alguém. Então ele me notou antes de aparecer na minha frente instantaneamente. Kenzo-san, você está aqui.
Ele disse enquanto me abraçava. Eu tinha uma expressão no rosto que dizia o que diabos estava acontecendo. Ele então se afastou com lágrimas nos olhos e disse: fui até sua casa para ver se você estava lá e você tinha sumido. Pensei que você tivesse fugido de mim. Esse cara é bom da cabeça, pensei comigo mesmo antes de suspirar e dizer: não, eu apenas senti uma explosão repentina de poder perto da escola e corri até lá para ver o que estava errado. Depois que eu expliquei, ele olhou para o garoto de cabelos pretos e disse: onde está o objeto amaldiçoado? O adolescente tinha uma expressão estranha no rosto antes de Yuji dizer: eu comi. Sério, ele disse ao adolescente. Sério, Yuji respondeu. Ele então chegou bem perto de Yuji antes de parecer que estava examinando-o antes que um sorriso aparecesse em seu rosto e ele dissesse: haha, vocês se fundiram. Então como está seu corpo? Eu me sinto bem, disse Yuji examinando seu corpo. Você pode trocar com Sukuna? Gojo disse começando a se esticar. Sukuken, Yuji disse confuso. O objeto amaldiçoado que você comeu, ele disse olhando para Yuji. Provavelmente, disse Yuji. Então assuma o controle depois de 10 segundos, disse Gojo. Eu não sei sobre isso, Yuji disse inseguro. Não se preocupe, eu sou o mais forte, disse Gojo com um sorriso enquanto terminava de se alongar. Megumi, segure isso, vai? Ele disse jogando a bolsa para a adolescente de cabelos pretos. Então o nome dele é Megumi, pensei comigo mesmo. Então assisti Gojo lutar com Sukuna por 10 segundos. Não foi realmente uma luta, apenas ele se exibindo. Mas, ei, eu consegui ver uma cena incrível. Quando Yuji voltou a atacar, Gojo caminhou até ele antes de cutucá-lo na testa, fazendo com que Yuji desmaiasse. Foi uma visão digna de ser vista, eu disse para ninguém em particular. Espera aí, como você sabe meu nome? Eu disse a Gojo quando percebi que nunca dei meu nome a esse homem. Segredos, ele respondeu brincando. Fiquei um pouco irritado antes de olhar para ele com uma cara derrotada. Ah, a propósito, aqui está seu uniforme, ele disse, me jogando algumas roupas. Abri a camisa e vi que ela tinha um bom caimento e alguns bolsos na frente, enquanto as calças eram apenas calças pretas com bolsos. Eu nunca aceitei seu convite, eu disse olhando para Gojo. Você nunca disse não, ele disse com um sorriso. Tudo bem, eu disse, colocando as roupas de volta no meu inventário e ele pareceu surpreso com o fato de minhas roupas simplesmente terem desaparecido. Eu podia ver que ele estava claramente interessado em como eu fazia as roupas desaparecerem. Em vez de responder, eu as equipei, e as roupas que eu estava usando no momento desapareceram no ar, substituídas por um novo uniforme escolar. Serve, eu disse enquanto olhava para minhas roupas. Não vou te contar como isso aconteceu, eu disse a Gojo quando vi que ele estava prestes a abrir a boca. Muito rude, ele me disse antes de olhar para Megumi e dizer: Megumi, está sua nova colega de classe, Kenzo. Kenzo, está aí Megumi, disse Gojo e eu apenas disse: prazer em conhecê-lo. Então pedi a ele um mapa de onde fica o colégio Jujutsu e ele me deu, apontando para um local geral e dizendo que era algo por ali. Capítulo 12. Salto temporal no dia seguinte. Esse filho da puta, eu disse, já que estava no meio do nada e agora percebi que Gojo me deu um mapa do Japão e simplesmente apontou para algum lugar e me disse onde eles estavam. O dia em que eu colocar as mãos nesse homem será o dia em que eu vou acabar com ele, eu disse a mim mesmo enquanto colocava o mapa de lado. Então corri na direção geral de onde ele disse que ficava a escola de Jujutsu. Salto temporal de 3 horas. A figura de um homem de cabelos brancos e um adolescente de cabelos rosa que pareciam muito felizes, e também havia um adolescente de cabelos pretos e sombrios com eles. Gojo-sensei, qual mapa você deu a ele? Megumi disse depois de um tempo. O mapa do Japão, é claro, disse Gojo, como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Um olhar de por que você faria isso com ele estava estampado no rosto de Megumi enquanto Gojo ainda tinha um sorriso bobo no rosto. Acho que é ele, disse Yuji apontando para o adolescente que corria na direção deles. Ele pareceu um pouco furioso e assim que chegou perto, Gojo disse: Kenzo, por que você está tão atrasado? Assim que essas palavras saíram de sua boca, um soco parou literalmente a centímetros de seu punho enquanto rachaduras se formavam onde ele estava. Essa não é uma ótima maneira de cumprimentar seu sensei, disse Gojo agindo de forma magoada. Você me deu um mapa do Japão e apontou para algum lugar aleatoriamente. Como esperava que eu encontrasse esse lugar? Eu disse um pouco bravo, mas me acalmei rapidamente quando o efeito do meu poder começou a fazer efeito. Mas você encontrou, então não precisa chorar pelo leite derramado, ele disse com um sorriso, e eu pensei, como alguém pode ser assim? Ele é bom da cabeça? Você é um verdadeiro pé no saco, sabia disso? Eu disse olhando para ele. Ele apenas sorriu enquanto eu comecei a conversar com Yuji e Megumi, pois não queria passar o tempo que estávamos caminhando bravo com Gojo. De qualquer forma, você provavelmente terá que falar com a diretora Yaga, disse Gojo com um sorriso. Que tal fazermos isso depois que formos para Tóquio? Eu disse um pouco menos tenso. Legal, disse Gojo, e agora percebo que esse homem não tirou a venda durante todo esse tempo. Kenzo, como você conseguiu se mover tão rápido? Itadori perguntou curiosamente. Usei mana, respondi sem rodeios e com essas palavras pude ver claramente que a curiosidade de Gojo estava no auge e Yuji parecia mais curioso ainda. Você não usa energia de maldição, Yuji disse um pouco confuso.
Oh, você quer dizer que a maldição de energia é formada a partir de eu não a uso, na verdade, não acho que meu corpo tenha um divisor dela, eu disse honestamente. Você se importaria de nos mostrar o que é mana? Gojo perguntou. Sim, claro, não vejo por que, eu disse enquanto formava uma bola de purificação em minhas mãos e mostrava a eles. Parece mais calmo que energia de maldição e muito mais puro, Gojo acrescentou antes que eu parasse de enviar mana para minhas mãos, fazendo a bola desaparecer. Isso não é legal, Kenzo-kun, disse Gojo, soando como se eu fosse um adulto que roubou um brinquedo com o qual ele queria brincar e experimentar. Eu apenas sorriu feliz por ter conseguido irritar Gojo, embora tenha sido só um pouco. Eu consegui irritar o mais forte feiticeiro de Jujutsu vivo, então isso deve contar para alguma coisa. Enquanto continuávamos a caminhar, decidi ver o quão fortes todos ao meu redor eram e então usei minha habilidade em Megumi. Nome: Megumi Fushiguro Zenin. Nível: 17. Resistência: completa. Trabalho: feiticeiro de Jujutsu. Títulos: o gênio, portador da técnica das 10 sombras grau 2. Pontos de vida: 600. Pontos de mana: 700. Força: 13. Vitalidade: 16. Agilidade: 20. Inteligência: 35. Sentido: 18. Depois usei o no Yuji para ver suas estatísticas. Nome: Itadori Yuji. Nível: 18. Resistência: completa. Trabalho: feiticeiro de Jujutsu. Títulos: navio Sukuna, o navio perfeito. Pontos de vida: 1700. Pontos de mana: 200. Força: 37. Vitalidade: 27. Agilidade: 37. Inteligência: 7. Sentido: 9. Fiquei um pouco chocado ao ver o ponto de interrogação, mas me acalmei e relaxei durante toda a jornada. Salto no tempo. Quem exatamente estamos esperando? Yuji disse depois de um tempo de espera. Sim, quem exatamente estamos esperando, pensei comigo mesmo. Estamos esperando seu quarto colega de classe e companheiro de equipe, disse Gojo alegremente. Então noto uma garota conversando com um homem sobre modelagem e percebo que sua energia parece maior do que a de todos ao redor e aponto para ela enquanto digo: essa é ela. Sim, bom trabalho, Kenzo, disse Gojo energicamente. Salto no tempo. O nome Nobara Kujizaki e vocês são muito sortudos de andar com uma garota como eu, ela disse se apresentando. Eu sou Yuji Itadori e sou de Sendai, disse Yuji se apresentando. Megumi Fushiguro, disse Megumi se apresentando. Seus olhos então pousaram em mim antes que eu dissesse Kenzo Tatsuo. Ela parece estar olhando para nós e nos julgando antes de dizer, poderia ter sido pior. Então me virei para Gojo e perguntei, para onde vamos agora que pegamos nosso último colega de classe? Vocês parecem ser novos em Tóquio, então por que não fazer um tour por lá? Ele disse olhando para o céu e eu fiquei com uma expressão no rosto que dizia BS. Não tem como esse homem fazer isso, esse provavelmente é um dos seus muitos trolls. Fiquei observando a animação de Yuji e Nobara enquanto fiquei na lateral do campo, observando-os agirem como crianças de verdade. Eles até se ajoelharam para Gojo, esperando que ele anunciasse para onde iríamos primeiro. Salto de tempo. Sabia, pensei comigo mesmo enquanto via o prédio em frente ao qual estávamos. Pude ouvir a decepção nas vozes de Yuji e Nobara ao fundo, enquanto Megumi conversava com Gojo. Megumi então começa a explicar o que é um espírito de maldição para Yuji e como o medo dos humanos desempenha um papel importante nele. Eu quero ver do que vocês são capazes, Nobara, Yuji, vocês dois entrem neste prédio e exorcizem o espírito da maldição. Gojo disse a eles. Gojo então entregou a Yuji uma ferramenta de maldição para que ele pudesse finalmente exorcizar algumas maldições. Então por que exatamente estou aqui? Eu disse apontando para mim mesmo. Você está aqui como apoio moral, ele disse com um sorriso enquanto minha sobrancelha apenas se contraiu levemente. Então peguei uma poção de saúde do meu inventário antes de jogá-la em Megumi. Ele pegou enquanto dizia para quê? Isso vai curar seu ferimento, beba, eu disse a ele. Gojo parecia ter visto algo emocionante. Megumi bebe depois de uns 10 segundos e assim que faz isso, todos os seus ferimentos cicatrizam e ele não precisa mais do curativo. O que foi isso? Ele disse olhando para mim. Um pote de cura, respondo suavemente. Qual é exatamente a sua técnica de maldição? Se você não se importa que eu pergunte, Gojo disse curiosamente. Qual é a sua técnica de maldição? Vou lhe contar a minha, eu disse olhando para o homem vendado. É o ilimitado que me permite criar uma barreira infinita entre mim e meu oponente. O infinito me permite manipular o espaço e o tempo e criar. Ele disse enquanto explicava completamente sua técnica, mas eu não escutei tudo completamente,
pois só entendi a essência básica. Então olhei para Megumi antes que ele me explicasse sua habilidade. Então era sobre isso que se tratavam os 10 títulos de detentores de técnicas de sombra, pensei comigo mesmo. Nós lhe dissemos nossa técnica, então qual é a sua? Gojo disse curiosamente. Eu posso controlar a gravidade, até agora descobri que posso tornar as coisas mais pesadas ou mais leves, posso fazer alguém flutuar e com a prática, acho que posso puxar e empurrar as pessoas em minha direção. Se eu ganhar controle suficiente, provavelmente poderei aprender a voar. É muito versátil e além do dreno do meu mana, é muito fácil de controlar. Expliquei minha habilidade. Gojo olha para ele com olhos muito desconfiados. Ele não estava acreditando nisso. Capítulo 13. Interessante, disse Gojo, olhando para mim como se tivesse acabado de encontrar alguém com potencial para rivalizar com ele. Existe um limite para a quantidade de gravidade que você pode adicionar a alguém antes de atingir seus limites? Megumi perguntou olhando para mim. Ele usou meu mana, então quanto mais eu uso, mais mana ele consome, eu disse olhando para Megumi. Você tentou diminuir sua própria gravidade? Megumi perguntou. Eu fiz isso e acidentalmente abaixei-o demais e uma rajada de vento me fez voar, respondo honestamente antes de notar uma maldição tentando escapar da casa. E antes que eu tente matá-la, ela morre. E acho que já era, eu disse olhando para o corpo amaldiçoado. Nobara e Yuji saíram de casa relativamente ilesos, mas eu ainda podia sentir Gojo olhando para a parte de trás da minha cabeça como se ele sentisse que havia mais no meu poder do que apenas manipulação da gravidade. Pulo de tempo algumas semanas. Você subiu de nível? Nome Kenzo Tatsu. Nível 25. Resistência completa. Trabalho NA. Títulos: o jogador, feiticeiro de Jujutsu. Pontos de vida: 3.170 HP. Pontos de mana: 2.545. Força: 60 vitalidade, 40. Agilidade: 34 inteligência, 34. Sentido: 34. Pontos restantes: 49 mais 60. Ouro: 59.000 ouro. Saí do portão da masmorra antes de me ver no banho. Depois de tomar banho, ouvi alguém batendo na minha porta e abri a porta. Vejo Megumi, Itadori e Nobara atrás da porta. Por que vocês três estão aqui hoje? Eu disse olhando para eles. Temos uma nova missão, então preparem-se. Disse Megumi e eu assenti antes de fechar a porta e trocar de roupa usando meu inventário antes de abrir a porta novamente com meu uniforme. Então vamos, eu disse enquanto saía. Como ele fez isso? Nobara perguntou, pois não conseguia acreditar como alguém conseguia se vestir tão rápido. Segredos, eu disse enquanto seguia Megumi. Enquanto caminhávamos, Yuji olhou para mim e disse. Sou só eu ou você ficou mais forte? Ele disse olhando para mim. Dá para perceber, eu disse olhando para ele e ele assentiu. Então percebi que meu mana estava vazando do meu corpo e então ele deve ter sentido meu poder aumentar conforme meu mana aumentava e então, enquanto caminhávamos, encontrei uma maneira de impedir que meu mana vazasse. Salto no tempo até chegarmos. Nossa janela confirma que era um útero amaldiçoado há 3 horas, disse um homem que parecia estar na faixa dos 30. 5 presos estão presos lá e o útero amaldiçoado que cresce e muda de forma pode se tornar uma maldição próxima ao grau especial, explicou o homem. Que nota especial, eu e Yuji dissemos ao mesmo tempo. O homem então puxou um gráfico e agora percebo que do jeito que estou atualmente provavelmente seria destruído por uma nota especial, então decidi finalmente usar alguns dos meus pontos. Melhor prevenir do que remediar. Nome, Kenzo Tatsu. Nível 25. Resistência completa. Trabalho NA. Títulos: o jogador, feiticeiro de Jujutsu. Pontos de vida: 3.170 HP. Pontos de mana: 2.545. Força: 60 mais 20 vitalidade, 40. Agilidade: 34 mais 20 inteligência, 34 mais 6. Sentido: 34 mais 3. Pontos restantes: 49 mais 60. Ouro: 59.000 ouro. E depois de inserir meus pontos de estatísticas, minhas estatísticas ficaram assim. Nome Kenzo Tatsu. Nível 25. Resistência completa. Trabalho NA. Títulos: o jogador, feiticeiro de Jujutsu. Pontos de vida: 3.170 HP. Pontos de mana: 2.545. Força: 80 vitalidade, 40. Agilidade: 54 inteligência, 40. Sentido: 37. Pontos restantes: 0 mais 60. Ouro: 59.000 ouro. Quando confrontados por uma classe especial, a única opção é correr ou morrer, o homem nos disse uma última vez. Uma senhora estava falando sobre como seu filho estava preso lá dentro e ela nos implorou para ter certeza de que ele estava bem, enquanto Yuji apenas disse que o salvaria. Vou baixar a cortina, tenha cuidado e boa sorte, disse o homem antes de fazer um sinal estranho com a mão e começar a dizer. Sair da escuridão, mais negro que a escuridão, purificar o que é impuro. Uma estranha foca preta começou a aparecer e cobrir o céu. Assim que a cortina apareceu, Megumi fez um sinal de mão antes de invocar um cão divino. Yuji parece gostar de acariciar o cachorro junto com Nobara enquanto eu continuo observando.
Megumi, a porta sumiu, eu disse ao único membro da equipe que tinha células cerebrais funcionais. Ele percebeu isso antes de olhar ao redor como se algo estivesse errado. Então ele chamou seu cachorro e disse, ele nos levará até a saída. Nobara e Itadori parecem amar o cachorro e eu me pergunto por quê. Ele está aqui nos observando, eu disse a Megumi e ele imediatamente ficou em guarda. Por alguma razão, ele não está atacando, eu disse quando percebi que a maldição estava apenas nos observando. Megumi parece ainda estar em guarda quando ele finalmente começa a andar para frente. Chegamos a uma sala onde vimos os corpos profanados de muitas pessoas e isso pareceu ter atingido Yuji com força. Coloquei minhas mãos em seu ombro antes de dizer, ele está morto, Yuji. Por que você ainda está tentando pegar o corpo dele? A mãe dele pelo menos merece ver o corpo dele, ele disse e eu apenas olhei e disse, mesmo que ele tenha sido um babaca, farei isso como um pequeno favor para você. Então coloquei o corpo no meu inventário e me levantei. Yuji e Nobara pareciam confusos sobre onde o corpo estava enquanto eu apenas dizia, eu guardei. De repente desapareci antes de aparecer atrás de Nobara, enquanto ela estava sendo puxada para algum tipo de portal enquanto eu apenas a segurava. O buraco então desapareceu quando eu a soltei. Obrigada, ela disse depois que percebeu que eu tinha acabado de salvá-la de cair em um buraco estranho, e eu apenas disse, de nada. Megumi, seu cachorro adora enfiar a cabeça em uma pedra? Perguntei ao menino. Que tipo de pergunta idiota é essa? Ele perguntou enquanto convocava Nui. Por que esse aqui está fazendo isso? Eu disse apontando para o cachorro na parede e ele pareceu surpreso antes que um olhar assustado aparecesse em seu rosto. Então desapareci do meu lugar enquanto acertava um soco na cabeça do espírito amaldiçoado, fazendo-o voar alguns metros de distância. Você causou 200 de dano crítico? Todos ficaram surpresos quando finalmente perceberam o que eu tinha acabado de socar. Kenzo, ouvi Megumi gritar e olhei para ele antes de cair em um buraco instantaneamente e aparecer em uma sala cheia de rostos. Então vi o espírito da maldição dentro da sala e disse, não tenho tempo para nenhum de vocês, enquanto pegava minhas 2 adagas afiadas do meu inventário. Então usei meu poder sobre a gravidade para tornar as maldições muito mais pesadas antes de começar a matá-los um por um. Você matou uma maldição de grau 13 e ganhou 200 pontos de experiência. Você matou. Você matou. De repente senti um enorme pico de poder vindo de Yuji e imediatamente corri em sua direção, esperando que tudo ficasse bem. Finalmente apareci onde senti Yuji e o vi comendo um dedo que ele tinha acabado de tirar da maldição e engolindo. As marcas pretas em seu corpo eram uma indicação clara de quem estava no controle naquele momento. Nova missão criada. Vença 3 dedos Sukuna? Descrição. Devido às suas fracas habilidades de tomada de decisão, seus colegas de classe foram encurralados pela nota especial e seu amigo Yuji foi forçado a trocar com Sukuna. Agora é sua vez de consertar sua bagunça? Recompensas. 17.000 pontos de experiência, 3 poções de saúde de alto grau. A missão foi aceita imediatamente quando Sukuna olhou para mim e sorriu maliciosamente. Você ficou mais forte desde a última vez, vamos ver se é o suficiente para derrotar o rei de todas as maldições, disse Sukuna me desafiando e eu imediatamente corri para ele e comecei a golpeá-lo repetidamente. Você causou 150 de dano? Seu oponente foi curado. Eu chutei para longe e ele foi mandado embora. Corri até ele e tentei atacá-lo no peito e quando ele estava prestes a bloquear, usei minha técnica de gravidade e me certifiquei de que ele agora estava sentindo uma forte gravidade sobre ele. Agora ele conseguia se mover e então aproveitei a oportunidade para continuar lutando com ele. Ele me atraiu antes de me chutar para longe, me mandando voando em direção a alguns prédios. Você sofre 300 de dano? Eu simplesmente me levantei e corri de volta para ele, continuando a luta como se nada tivesse acontecido. Capítulo 14. Comecei a infundir mana em meu corpo enquanto continuava atacando. Quanto mais lutávamos, mais eu percebia porque esse homem era chamado de Rei da Maldição, já que ele tinha algum poder, mesmo com 15% de seu poder total. No entanto, não fui com tudo, pois Yuji poderia voltar a qualquer momento e se eu tivesse como objetivo matá-lo, isso teria sido ruim. Além disso, não era como se eu pudesse matá-lo se tentasse. Esse bastardo era muito forte. No entanto, fui levado ao meu limite quando ele percebeu que eu estava indo para qualquer golpe mortal e ele zombou de mim por isso. Cerrei os dentes enquanto avançava contra ele novamente, quando estava a 1,5 metros de distância. Desapareci de sua vista enquanto enfiava minha lâmina profundamente em seu coração, e no segundo em que fiz isso, Yuji trocou de volta com ele e eu fiquei ali parado. Yuji, eu disse quando percebi a marca começando a desaparecer de seu corpo. Porra, eu matei Yuji. A missão de vencer o terceiro dedo Sukuna foi concluída. Você ganhou 17.000 pontos de experiência? Você sobe de nível? Você ganha 5 poções de saúde de alto grau? Você ganha. Nome Kenzo Tatsu. Nível 26. Resistência, completa. Trabalho, NA. Títulos, o jogador, feiticeiro de Jujutsu. Pontos de vida, 3.275. Pontos de mana, 2.650. Força, 81. Vitalidade, 41. Agilidade, 55. Inteligência, 41. Sentido, 38. Pontos restantes, 5 mais 60. Ouro, 59.000 ouro.
Não me importei que minhas estatísticas aumentassem, mas estava preocupado com Yuji e preocupado, peguei uma poção de saúde de alto grau e tentei alimentá-lo. Mas Sukuna estava interferindo e eu não conseguia fazer Yuji beber a porção sem realmente alimentá-la com Sukuna. Qual é a sensação de matar seu amigo, um bom amigo que você é? Sukuna disse zombando de mim enquanto eu segurava o corpo sem vida de Itadori. Fiquei sem palavras e não tinha palavras. A culpa estava me consumindo e eu não tinha como me livrar dela. Ainda restam 17 dedos desse monstro, então, mesmo que Yuji morra, não é como se eu tivesse me livrado dele. Salto temporal no dia seguinte. Eu estava sentado na escada pensando no que fiz ontem e a culpa começou a me consumir por dentro. Então ouvi muito barulho antes de olhar para cima e ver uma garota de cabelos verdes olhando para nós enquanto dizia: "O que é esse clima de funeral?" Um panda então disse a ela que um calouro havia morrido e ela gritou: "Você me fez parecer um demônio de coração frio." "Você é", disse o panda enquanto o menino dizia atum maionese. "Quem são essas pessoas?" perguntou Nobara. "Nossos veteranos", disse Megumi. "Esta é Zenin Senpai e não há melhor usuária de ferramenta de maldição do que ela", disse ele apontando para a garota de cabelo verde. "Este é Inumaki Senpai e ele fala palavrões, a única palavra que ele usa é recheio de bolinho de arroz", disse ele apresentando o adolescente. "E este é o Panda Senpai", disse ele apresentando o panda. "O Kotsu Senpai não está aqui agora, mas ele é o único que o respeita sinceramente e ele está no exterior agora", disse Megumi. O panda se desculpou por ter vindo em um momento ruim antes de dizer: "Queremos que vocês participem do evento de boa vontade de Kyoto." Tivemos um resumo básico. Era um exame de 2 dias e cada diretor podia escolher o exame de um dia. Era basicamente uma batalha real onde nenhuma morte era permitida. E essa era a única regra. 85% dessa maldição ainda existe e em homenagem a Itadori eu o encontrarei e matarei esse bastardo mesmo que seja a última coisa que eu faça. "Estou dentro", eu disse depois de refletir um pouco. "Mas eu vou treinar sozinho, se vocês não se importarem", eu disse, levantando-me e me alongando. "No entanto, preciso melhorar meu manuseio de armas e, como Megumi disse, você é a melhor usuária de ferramentas, gostaria de treinar com você", disse eu, olhando para Maki. "Não me culpe quando você for espancado", ela disse e eu apenas assenti enquanto dizia: "Eu não vou." Salto de tempo de 1 mês. "Você subiu de nível?" Nome Kenzo Tatsu. Nível 30. Resistência completa. Trabalho NA. Títulos: O Jogador Feiticeiro de Jujutsu. Pontos de vida 3.695. Pontos de mana 3.070. Força 85. Vitalidade 45. Agilidade 60. Inteligência 45. Sentido 42. Pontos restantes 20 mais 120. Ouro 72000. Saí lentamente da masmorra pois a havia limpado, e essa foi a experiência que o chefe me deu. Então, depois de limpar a masmorra, saí e apareci no meu quarto. Depois tomei um banho antes de trocar de roupa para treinar, depois saí e me juntei aos outros no treinamento. "Eu estava começando a acreditar que você não viria hoje", disse Maki ao me notar. "O treinamento de hoje demorou muito mais do que eu esperava", eu disse sinceramente, pois aqueles ogros eram mais fortes do que eu esperava. Megumi olhou para mim e pareceu ter notado meu aumento de poder, mas não disse nada sobre isso. "Espero que você não dê desculpas de que ficou enfraquecido quando eu te derrotei", disse Maki enquanto pegava uma ferramenta amaldiçoada. "Mesmo quando eu estiver dolorido, ainda serei capaz de vencer você", eu disse provocando-a. Puxei minhas adagas antes de correr e começar a lutar com Maki. Eu segurei muito meu poder e nem usei meu controle de gravidade, pois eu queria realmente aprender o movimento correto e não apenas balançar minha lâmina sem nenhum motivo real. Eu ficava alternando entre defesa e ataque e, como não queria machucá-la, usei uma adaga de madeira e mana para garantir que ela não quebrasse se fosse atingida com muita força. Ela pulou sobre um dos meus ataques e quando tentei pegá-la quando ela pousou, ela caiu em um escorregador. "Você é muito flexível", comentei antes de voltar a atacar. Salto de tempo. Quando eu, Megumi e Nobara saímos para beber, logo encontramos 2 pessoas, um homem alto e musculoso e uma garota de cabelos verdes. "Por que você está aqui, Zenin Senpai?" Megumi disse para a garota. "Ó Fushiguro, é assim que você chama Maki, me chame de Mai", ela disse. "Então, esses são os substitutos de Okusu e do 3º ano", disse o homem musculoso. "Ouvimos seu colega de classe, ou deve ter sido difícil", disse Mai. "O que você quer dizer?", eu disse um pouco irritado. Vessel parece inofensivo, mas ele era apenas um monstro meio amaldiçoado.
Uma fachada tão vil para um humano era se chamar de feiticeiro de Jujutsu ao lado de você. Deve ter sido terrível, disse Mai olhando para nós. Vocês devem estar aliviados que ele esteja morto, disse Mai. Eu controlei minha raiva e não a deixei escapar enquanto o homem musculoso na frente apenas olhou para mim e disse: Você parece o mais forte dos dois, qual é o seu nome? Ele disse olhando para mim. Kenzo, respondo sem rodeios. Kenzo, que tipo de mulher você gosta? Ele disse com um olhar sério no rosto. Dependendo da sua resposta, eu posso te espancar até quase a morte e arrastar Okikutsu de volta para cá, ele disse enquanto tirava sua jaqueta. A propósito, eu gosto de garotas altas com bundas grandes, ele disse parecendo muito demoníaco. Capítulo 15. Que tipo de pergunta é essa? E mesmo se eu tivesse uma resposta, por que eu a compartilharia com um completo estranho? Eu disse um pouco perplexa com o homem que fez a pergunta. Terceiro ano de Kyoto, Aoi todo, agora que a apresentação acabou e somos amigos, apresse-se e responda a minha pergunta, pode até ser um cara, disse o homem agora conhecido como Todo. O gosto de uma pessoa revela tudo sobre ela e um cara chato tem gosto chato. Eu não gosto de caras chatos, explicou Todo, e enquanto fazia isso, eu o examinei. Nome Aoi todo. Nível, 50. Resistência, completa. Trabalho, feiticeiro de Jujutsu. Títulos, grau 1. Pontos de vida, 5.250. Pontos de mana, 2.000. Força, 69. Vitalidade, 50. Agilidade, 50. Inteligência, 90. Sentido, 60. Ele é provavelmente o mais forte de Kyoto e se suas estatísticas são uma base para eu prosseguir, eu diria que o nível 1 fica em torno do nível 45 a algo em torno de 60 ou 75 no máximo, pensei comigo mesmo. Agora me diga que tipo de garota você gosta antes que eu quebre seus ossos, ele disse olhando para mim, e eu apenas soltei uma risada. Digamos que é uma garota com um físico atlético. Eu também não gosto quando as pessoas fazem rodeios, então se ela fosse direta, eu gostaria disso e é tudo que estou disposto a compartilhar com você. Basicamente uma garota alta com uma bunda gorda, eu respondo olhando para ele. Você não é tão chato quanto parece, disse Todo. E isso fez meus olhos tremerem um pouco com seus comentários, mas não disse mais nada. Ele então fez a mesma pergunta a Megumi e ela respondeu que gostava de uma garota que tivesse uma boa personalidade e eu vi Todo chorar um pouco enquanto dizia isso. Droga, você é muito chato. Ele então correu até Megumi e o empurrou para longe. Isso não é um pouco exagerado? Eu disse, observando como isso era unilateral. Mai, ou qualquer que seja seu nome, guarde essa arma do Nobara, eu disse olhando para Mai. Não se preocupe comigo, vá ajudar Fushiguro, ele está apanhando, disse Nobara e eu concordei. Corri em direção ao campo de batalha antes de chutar To para longe enquanto ele tentava esmurrar Megumi. Eu não vou deixar você bater na Megumi desse jeito. Mesmo que para os seus padrões o gosto dela seja tão insípido quanto água, eu disse olhando para Todo. Ele se levantou e limpou o sangue que eu estava deixando cair em seus lábios, enquanto sorria e dizia, então esta escola tem alguém que pode lutar? O mundo é cheio de segredos, respondi enquanto olhava para ele. Ele apenas sorriu enquanto corria em minha direção e começou a me atacar, mas eu desviei ou bloqueei. Eu estava prestes a aproveitar a chance de simplesmente dar uma surra nele, mas assim que lancei meu soco, ouvi a voz de Inumaki pela primeira vez enquanto ele dizia, não se mova, e isso me chocou um pouco, pois diminuí a velocidade do meu punho até que ele estivesse a alguns centímetros do seu rosto. Todo e Panda estavam discutindo um com o outro enquanto eu fui até Megumi para verificar se ele estava bem. Você está bem aí, parece um pouco abatido, eu disse olhando para ele. Estou bem, ele disse se levantando, e eu apenas ri quando percebi que ele tinha acabado de ser espancado porque seu gosto por mulheres era um lixo. Que sinal de mão foi esse que você estava fazendo? Perguntei, imaginando qual Shinigami ele iria invocar. Ele não respondeu, e por algum motivo tive vontade de rir um pouco. Não sei porquê, mas havia algo engraçado nessa situação. Parecia que ele iria invocar um Shinigami muito forte que ele ainda não tinha domado, só porque ele ia levar uma surra. Eu realmente espero que não seja esse o motivo, porque se fosse seria hilário. Eu, no entanto, me acalmei e apenas olhei para ele enquanto dizia, você precisa de uma poção de saúde, ou a surra não te afetou de verdade, eu disse olhando para ele. Estou bem, ele disse, repetindo as mesmas palavras de antes, enquanto eu apenas dava de ombros e ia embora. Tenho coisas melhores para fazer hoje, farmar masmorras está bom e tudo, mas por enquanto posso dizer com segurança que posso receber uma maldição de nível especial. Eu também poderia dizer com total confiança que sou o calouro mais forte desta escola e posso ser mais forte do que a maioria dos feiticeiros. No entanto, tenho um longo caminho a percorrer se quiser ficar mais forte do que aquele homem de cabelos brancos. Ainda estou muito chateado com aquela vez em que ele me deu um mapa do Japão e me fez correr tanto para encontrar o Jujutsu. Ou o fato de que assim que ele percebeu que eu podia armazenar muita coisa no meu inventário, eu meio que me tornei a pessoa a quem ele dava os doces ou as roupas que ele tinha acabado de secar e limpar. Salto temporal. Nobara, aonde você vai com toda essa bagagem? Eu disse olhando para Nobara enquanto ela carregava uma bolsa cheia do que eu presumi que fossem roupas. Vamos ao evento de boa vontade em Kyoto, disse Nobara. Pelo que entendi das perguntas que fiz, o evento será disputado aqui, já que esta escola venceu no ano passado, eu disse, olhando para ela. Por que tivemos que ir e vencer?
Ela disse claramente irritada, e eu não consegui evitar de achar seu temperamento e sua reação foi simplesmente divertida de assistir. Nós nem participamos, disse Panda, e diante disso, eu apenas olhei para ele confuso e Maki elaborou dizendo. Foi um massacre unilateral e como Yuta ainda tinha Rika. Foi rápido. Nobara começou a gritar que iria bater em Yuta porque ele era o motivo de ela não querer viajar este ano. Eles estão aqui, disse Panda enquanto eu virava a cabeça na direção de onde os alunos do colégio Kyota estavam vindo. Vi 6 pessoas caminhando em nossa direção, eram 3 garotas, uma delas era Mai, e 2 caras, um deles era Todo. Também havia um robô lá e como ele era basicamente uma coisa, eu não sabia se deveria chamá-lo de menino ou menina, pois ele era apenas um robô. Onde está tudo bem, disse Todo, parecendo desapontado. É uma festa de boas-vindas, Gross? O robô disse. Cale a boca e entregue os souvenirs, disse Nobara enquanto Inumaki estava apenas nomeando os ingredientes, o que fez Todo perguntar se ele estava com fome. Parecia que uma briga ia começar, pois muita gente falava mal deles. Nada de brigas, disse uma voz feminina, e eu a segui até ver uma garota de cabelos longos, usando roupas de estilo japonês, com uma cicatriz que começava na bochecha e parava um pouco depois de passar pelo nariz. De qualquer forma, onde está aquele idiota? Ela perguntou. Capítulo 16. Satoru está atrasado, disse Panda enquanto coçava o queixo. Não tem como aquele idiota chegar na hora, disse Maki sem rodeios, ela parecia acostumada com esse tipo de hábito vindo de Gojo. Ela nem mencionou o nome dele, disse Megumi um pouco atordoada. Aqui estou, disse Gojo, aparecendo enquanto empurrava um carrinho. Kenzo conseguia sentir algo vindo daquele carrinho, algo muito familiar para ele, de certa forma. Gojo então começou a distribuir lembranças para todos, espalhando uma atmosfera alegre. Ele finalmente apareceu na frente de Kenzo e o cumprimentou com um sorriso malicioso, dizendo, como está meu carregador favorito? Meus olhos tremeram involuntariamente com aquele comentário, mas consegui me controlar e permaneci calmo. E para as crianças de Tóquio, Gojo anunciou, com um brilho travesso nos olhos enquanto ele brincava levantando a tampa do carrinho. Do carrinho saltou Yuji, parecendo não estar um dia pior para o desgaste, apesar de sua ausência recente. É o quase falecido Yuji, declarou Gojo, apontando a mão diretamente para o garoto atônito. Com um sorriso tão largo quanto o horizonte, Yuji respondeu, peguei você. O choque de seu súbito reaparecimento foi substituído pela emoção de ver seu amigo mais uma vez, e ficou evidente que ele havia passado por algumas mudanças profundas em seu tempo fora. Eu podia sentir o peso da experiência e o resíduo de poder recém-descoberto emanando dele. Estava claro que Yuji tinha aproveitado a oportunidade de sua ausência para aprimorar ainda mais suas habilidades. Embora meu espanto e alívio com o retorno de Yuji fossem palpáveis, minha atenção foi desviada quando uma voz idosa soou no meio da alegria. Vaso Sukuna, o que é isso? A voz pertencia ao diretor Gakuganji, uma figura digna de autoridade. Gojo, que estava preocupado com a chegada de Yuji, virou-se para encarar o diretor. Diretor Gakuganji, graças a Deus, ele exclamou, seu charme carismático agora direcionado ao homem de autoridade. A pergunta do diretor pareceu indicar que ele estava ciente dos eventos significativos que aconteceram na ausência de Yuji. Ainda bem que o choque não te matou. Eu estava preocupado, Gojo acrescentou, inclinando-se para perto do rosto do diretor em um tom muito desrespeitoso. Seu pirralho, disse o velho, claramente irritado. Enquanto a voz do diretor Gakuganji soava com um tom de desagrado, ficou claro que o comportamento atrevido de Gojo talvez tivesse forçado os limites um pouco longe demais. A figura idosa parecia frustrada com a reviravolta inesperada dos eventos, e suas expressões faciais eram tudo menos alegres. Gojo, ainda ostentando um sorriso malicioso, pareceu dar pouca atenção à irritação do diretor. Na verdade, ele se deleitou com isso, abraçando a tensão com a audácia que se tornará sua marca registrada. Ele se afastou da figura idosa e então mudou sua atenção para mim. Ali a surpresa gravada no rosto de Gojo não poderia ter sido mais evidente. Era como se ele tivesse tropeçado em uma revelação inesperada. Kenzo-kun, ele disse com diversão na voz. Ele enfiou a mão no traje e pegou um objeto, que estendeu para mim com um sorriso amigável. Era o cartão de identificação que ele aparentemente me prometeu há 2 meses, mas nunca entregou. Sua expressão, agora, era uma mistura de surpresa e contentamento, como se ele tivesse acabado de desenterrar um tesouro perdido há muito tempo. Recebendo o tão esperado cartão de identificação da mão estendida de Gojo, eu o fiz com uma notável falta de gratidão. Havia um claro ar de exasperação persistindo em meu comportamento, um testamento de minha crescente irritação. Eu me recusei a oferecer até mesmo um simples obrigado. Gojo, sempre o provocador, pareceu saborear minha resposta. Ele adotou um tom zombeteiramente magoado, seu tom pingando com jocosidade. Tão malvado, ele cantarolou, fingindo o papel da parte ofendida. Imperturbável, mantive uma fachada gelada.
Minha determinação era inabalável. Eu não estava prestes a lhe dar a satisfação de saber que ele tinha conseguido provocar qualquer reação emocional em mim. Esse bastardo não aceita nada de mim. Salto de tempo. Reunião da equipe de Tóquio. Yuji agarrou-se a um conjunto de molduras enormes, com sua cabeça comicamente emoldurada bem no centro, parecendo uma pintura viva peculiar. Uma onda de reprimenda severa o engolfou. Não pude deixar de simpatizar em particular com a situação de Yuji. Enquanto eu observava a cena se desenrolar, um pensamento surgiu em minha mente ecoando meus sentimentos internos. Esta punição parece um tanto excessiva. Afinal, ele se explicou. Panda, sempre a voz da razão, parecia compartilhar minhas reservas. Ele expressou abertamente sua desaprovação, afirmando que a explicação inicial de Yuji deveria ser suficiente. Em resposta às críticas, Yuji, preso em sua engenhoca bizarra, ofereceu apenas uma resposta sucinta, quase enigmática. Ele fala. A escolha de palavras só aprofundou a estranheza da situação. A resposta de Toji foi sucinta, salmão. Estranhamente, de alguma forma percebi que ele concordava com o sentimento de Panda. A testa de Yuji franziu em perplexidade, levando Megumi a intervir e fornecer contexto. Inumaki é um usuário de discurso de maldição. Ele possui a habilidade de manipular a energia espiritual dentro de certas palavras. No entanto, para usar esse poder, ele é limitado a um vocabulário. Panda entrou na conversa para adicionar mais detalhes, suas palavras revelando as complexidades da habilidade de Inumaki. O escopo do comando importa. Quanto maior o impacto espiritual da palavra, maior a tensão sobre Inumaki. No pior cenário, a palavra pode recuar, machucando-o em vez disso. A explicação ajudou a lançar luz sobre a técnica única de maldição de Inumaki. Nobara expressou sua frustração dizendo, revelar o segredo de alguém assim. Maki entrou na conversa, oferecendo alguma garantia. Não é um grande problema para Toji. Ele opera em um nível completamente diferente. Então, com um tom sério, ela fixou seu olhar em Yuji e disse, devolva Demon's Lager. O rosto de Yuji mostrou uma mistura de choque e consternação, e depois de um momento, ele falou com firmeza, Gojo-sensei está com ele. Suas palavras indicavam a gravidade da situação. Em algum outro lugar do campus, Gojo espirrou. Uma nova missão apareceu e dizia, nova missão criada, vença a escola de Kyoto? Descrição, o evento de boa vontade está começando. Para provar sua força e demonstrar que você não é fraco, derrote os estudantes de Kyoto. Recompensas. 5.000 pontos de experiência. Poções de recuperação de mana de nível médio? Você aceita esta missão? Sim ou não? Minha atenção foi para a tela flutuante na minha frente enquanto eu lia a descrição da missão antes de clicar em sim. Isso provavelmente não me faria subir de nível, pois preciso de 30.000 pontos de experiência para subir de nível, mas deve me dar um impulso muito necessário para isso. Desculpe por isso, eu disse, olhando para Yuji, e ele pareceu confuso antes que um olhar de reconhecimento aparecesse em seu rosto quando ele disse, não se preocupe com isso. Capítulo 17. Já temos uma estratégia definida, e com mais uma pessoa, isso complica as coisas, disse Maki. Confusão tomou conta do meu rosto quando interrompi. Espere, você fez uma estratégia, mas eu não ouvi nenhuma delas. E de quem é a culpa? Ela retrucou, seus olhos se estreitando em minha direção. Eu simplesmente dei de ombros em resposta. Quero dizer, é seu. Você é o responsável, então deveria ser sua responsabilidade garantir que todos estejam informados sobre o plano, eu disse, oferecendo uma defesa. Sua irritação era evidente quando ela atirou seu cajado em mim, mas consegui pegá-lo com facilidade. Você tem um verdadeiro talento para me irritar, disse Maki, claramente irritada. Isso só significa que a personalidade de Gojo está começando a me contagiar, respondi casualmente, jogando sua arma de volta. Ela suspirou profundamente e então começou a explicar a estratégia. Prestei bastante atenção a cada palavra. Estava determinado a entender exatamente qual seria o papel de cada pessoa. Enquanto isso, onde a equipe Kyoto estava localizada. A atmosfera na sala permaneceu carregada de determinação. As palavras do velho ressoaram com um senso de resolução inabalável. Mate a nave de Sukuna, Yuji Itadori, ele declarou, seu tom não deixando espaço para hesitação. Não pense no alvo como humano. Nós lidaremos com isso e garantiremos que pareça um incidente infeliz. Não há necessidade de contenção. Mai, um membro da equipe, respondeu casualmente, nós vamos matá-lo? Afinal, ele só está aqui porque não pode morrer, certo? O velho concordou com a cabeça e continuou, sim. Além disso, recebi informações de que sua morte anterior foi nas mãos de seu companheiro de equipe, Kenzo Tatsu. A atmosfera da sala ficou mais solene à medida que as implicações dessa revelação se tornaram evidentes. O velho deu mais esclarecimentos, dizendo, parece que Kenzo matou Yuji acidentalmente, pois Yuji recuperou o controle de seu corpo no momento em que a lâmina de Kenzo perfurou seu coração. Um entendimento coletivo se estabeleceu na sala.
Estava claro que este aluno do primeiro ano, Kenzo, tinha sido capaz de se defender contra Sukuna de 3 dedos, um feito que estava longe de ser pequeno. Poucos poderiam reivindicar tal feito, e isso provocou contemplação sobre o incrível potencial de Kenzo e Yuji. Era evidente que apenas alguns poucos selecionados, talvez até todo, poderiam lutar contra adversários tão formidáveis, embora continuasse sendo uma perspectiva desafiadora. Eles mal sabiam que Kenzo tinha acabado de sobreviver àquele encontro. Se o Rei da Maldição tivesse aberto seu domínio, Kenzo teria se tornado K-I-N-Z-O. Para garantir o sucesso desta missão, precisamos separar Kenzo de Yuji, concluiu o velho, enfatizando a necessidade desta tarefa. A excitação de todo era palpável, e sua intenção de desafiar Kenzo era clara para todos na sala. Era amplamente esperado que assim que o exame começasse, todo faria um movimento para confrontar Kenzo. Ignorando a tentativa do velho de impedir sua partida, todo se virou para encará-lo, seus olhos brilhando com desafio. Ele deu uma resposta pungente: eu não vou aceitar ordens de alguém como você. Seu gosto por mulheres é tão terrível quanto sua personalidade, e eu decidi não obedecer suas ordens. Suas palavras foram duras, e ele não hesitou em fazer uma ameaça direta: se você tentar me dar ordens novamente, não hesitarei em matar. Com isso, todo saiu do prédio, deixando uma sensação de tensão em seu rastro. O velho, que parecia manter os olhos fechados, perguntou sobre o próximo curso de ação deles. O que devemos fazer agora que ele se foi? Perguntou Miwa, buscando orientação. Não se preocupe, ele provavelmente irá correr para o lado de Tóquio, disse Momo. Eles então começaram a elaborar um plano sobre como parar e atacar todos os outros membros da equipe de forma eficiente e rápida. Mudança de ponto de vista. Como aqui parecendo extremamente irritada, não pude deixar de sorrir, percebendo qual seria meu próximo curso de ação após sua explicação detalhada do plano. No entanto, antes que ela pudesse responder ou expressar qualquer objeção, a voz de Gojo de repente soou nos alto-falantes. Fiquei ali momentaneamente perplexo, ouvindo as palhaçadas de Gojo com alguém com quem ele parecia ter um relacionamento próximo. Então, quebrando meu devaneio, gritei: todo está vindo para cá. Assim que pronunciei essas palavras, bloqueei habilmente um soco que foi direcionado diretamente a mim. Os olhos de todo não tinham pupilas, fazendo-o parecer uma fera furiosa enquanto ele implacavelmente liberava socos e chutes em mim. Eu habilmente me defendi contra seus ataques frenéticos, e após um bloqueio poderoso, o mandei cambaleando com um chute rápido. Todo se levantou de um salto, com uma determinação peculiar nos olhos. Era aparente que ele tinha um desejo intenso de lutar contra Yuta, que de alguma forma tinha sido redirecionado para mim. Não pude deixar de me perguntar sobre as origens dessas emoções intensas que ele abrigava, pois não parecia saudável para ele ansiar por uma batalha tão fervorosamente. Com um sorriso confiante, declarei: vamos fazer uma corrida rápida. Imediatamente ativei aprimoramento de mana, permitindo que meu mana aumentasse, e empreguei meu domínio sobre a gravidade para me sentir mais leve, me preparando para a batalha que estava por vir. Com o punho fechado e determinação inabalável, corri em direção ao oponente corpulento. Meu soco acertou em cheio no peito dele, fazendo tossir uma quantidade substancial de sangue, e o ar foi expelido à força de seus pulmões pelo nariz. Apesar da dor, ele manteve um sorriso. Talvez eu precise me conter um pouco se quiser aproveitar essa luta. Ele retaliou com sua própria enxurrada de ataques, e eu bloqueei e desviei habilmente de seus golpes quando pude. De repente, ele iniciou uma técnica desconhecida. Enquanto eu me lançava para outro soco, ele bateu palmas. Em um instante, eu o encontrei parado atrás de mim. Eu não tinha me movido, mas ele tinha pergunta era com o quê? Meu soco não encontrou nada além de ar enquanto ele aproveitou a oportunidade para me golpear nas costas. Você sofreu 80 de dano, indicou a notificação. A compreensão surgiu em mim. Essa era sua técnica de maldição. Ele tinha a habilidade de manipular espaço e posição, permitindo que ele desorientasse seus oponentes ou simplesmente se teletransportasse. Provavelmente batendo palmas, mas ele não me moveu, então com o que ele trocou? Eu não vacilei. Rapidamente me reposicionei usando minha habilidade de teletransporte, fazendo parecer que eu tinha me afastado habilmente de seus ataques. Ele pareceu atordoado, sua surpresa passando rapidamente por um milissegundo antes de ele correr para mim mais uma vez, determinado a acertar um golpe. Eu bloqueei o soco dele antes de dar outro soco forte no seu estômago. Ele foi jogado alguns metros para trás e, antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo, eu já estava atrás dele. Dei outro soco nele e naquele momento, parecia que eu estava jogando ping-pong com seu corpo, pois era como uma criança no jardim de infância tentando lutar contra um aluno do ensino médio. Não foi justo. Ele parecia estar gostando. Antes de tentar chutar, eu bloqueei. Mas algo estranho aconteceu quando eu bloqueei o golpe. Algum tipo de distorção foi feita no espaço quando um clarão preto apareceu quando ele me chutou, e a força do seu golpe parecia ter se tornado mais forte ao quadrado, com potência de 2,5. Além disso, como diabos eu poderia diferenciar isso de um sucesso? Sua mão esquerda agora está quebrada? Minha mão esquerda ficou mole quando o golpe que ele desferiu acertou e ele ficou com uma expressão no rosto. Olhei para meus braços antes de olhar para ele e de repente ele se sentiu muito pesado. Parecia que ele estava carregando pelo menos 50 a 100 toneladas de peso e estava ficando mais forte. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele levou um soco no estômago novamente. Mas dessa vez seu corpo não aguentou a força e ele desmaiou. Pego uma poção de cura do meu inventário antes de bebê-la. Você curou 80 de dano? Sua mão quebrada agora está curada? Capítulo 18. Conforme minha mão rapidamente se curava de volta ao seu estado original, eu não conseguia ignorar a crescente ameaça que cercava Yuji. Era como se uma rede invisível estivesse se fechando ao redor dele, e eu sabia que esses indivíduos provavelmente abrigavam mais intenções. O diretor da escola deles, em particular, tinha um olhar malévolo fixo em Yuji. Seus olhos não tinham nada além de puro ódio.
e não seria surpreendente se ele ordenasse a eliminação de Yuji ou, no mínimo, a incapacitação. Aoi todo foi eliminado da competição, ecoaram os palestrantes, aparentemente motivando essas pessoas a apressar seus projetos sombrios. Eu me materializei na frente de Yuji bem a tempo de desviar de uma explosão de energia que tinha como alvo seu coração. Você está bem? Perguntei a Yuji, que apenas assentiu afirmativamente. Essa foi toda a confirmação de que eu precisava. Voltando minha atenção para nossos agressores, notei uma semelhança entre eles. Nenhum era tão formidável quanto todo. A percepção trouxe um sorriso ao meu rosto. Sem hesitar, avancei em direção ao indivíduo envolto em um enorme traje mecânico e com um único soco poderoso, abri um buraco nele. Meshamaru foi eliminado? Enquanto o traje mecânico se desfazia, voltei minha atenção para a garota de cabelos amarelos que estava tentando escapar. Com o estalar de dedos, intensifiquei sua gravidade em pelo menos 20 vezes, fazendo-a cair de volta ao chão com um baque retumbante que a deixou inconsciente. Momo foi eliminado. Em meio ao caos que se seguiu, senti um ataque oculto vindo em minha direção. Graças à minha percepção aguçada, desviei dele com a graça de uma sombra, mudando para um ponto de observação onde permaneci ileso. Sem perder o ritmo, reapareci na frente de Kamo, seus olhos arregalados de medo quando meu punho encontrou seu rosto com um eco de trituração. Kamo foi eliminado. Com rápida precisão, corri em direção à garota de cabelo azul. Ela mal teve tempo de reagir antes que meu golpe a atingisse, deixando-a inconsciente com um golpe rápido. Miwa foi eliminada? As probabilidades agora estavam esmagadoramente a nosso favor, restando apenas mais cercada por um grupo de 7. Sua rota de fuga estava bloqueada, e estava claro que ela não tinha chance. Sem lutar ou dizer uma palavra, ela sabiamente escolheu se render. Mai foi eliminada? Enquanto a poeira baixava e a vitória era declarada a nosso favor, não pude deixar de expressar meus pensamentos. Isso foi notavelmente fácil, murmurei baixinho, embora não houvesse ninguém em particular a quem eu estivesse me dirigindo. A voz de Gojo então ecoou pelos alto-falantes, elogiando nossa performance. Suas palavras só conseguiram me irritar ainda mais. No entanto, meu foco rapidamente mudou para Yuji, e fiquei genuinamente surpreso com a mudança nele. Yuji, eu disse enquanto me aproximava dele, você ficou significativamente mais forte. Um sorriso orgulhoso apareceu no rosto de Yuji quando ele respondeu, eu me esforcei muito para treinar. Panda entrou na conversa, provocando a nós dois. Vocês poderiam ter poupado um pouco dessa força para nós, sabia? Dando de ombros indiferente, respondi, eu poderia ter feito isso, mas não queria ficar aqui esperando vocês terminarem o que estavam fazendo. No entanto, meu comportamento casual mudou repentinamente quando notei o céu escurecendo. Comecei a olhar ao redor, minha curiosidade misturada com preocupação. Sou novato nessa coisa toda de Jujutsu, mas o céu deveria ficar tão escuro assim? Minhas palavras foram interrompidas quando uma imensa onda de energia caiu sobre nossa localização, movendo-se a uma velocidade de tirar o fôlego. Mal tive tempo de processar a ameaça iminente antes de ser atingido por uma força avassaladora que me lançou para trás vários metros. Sacudindo o impacto, rapidamente recuperei meu equilíbrio, meu olhar travando na fonte desse ataque não provocado. A mistura de irritação e curiosidade que havia me enchido momentos antes agora deu lugar a uma raiva crescente quando fixei meus olhos no agressor desconhecido. Eu vi um grande espírito amaldiçoado bronzeado com linhas pretas atravessando todo o seu corpo. Ele tinha uma cabeça parecida com um capacete que não cobria os dentes, galhos para onde os olhos deveriam estar e duas linhas pretas que zigue-zagueavam pelo seu rosto. Por baixo do pano que ele usava, seu braço esquerdo era totalmente preto, mas os dedos eram brancos, enquanto os dedos direitos eram pretos. Ele também tem uma flor maior no ombro esquerdo. Sistemas detectaram intenção de matar? Mate a Nami. Recompensa. Masmorra de mudança de emprego? 45.000 pontos de experiência. Que porra é essa? Eu disse olhando para o monstro que tinha acabado de me dar um soco. Hashtag #, hashtag igual, ele disse olhando para mim. Desculpe, eu não falo nenhuma língua, eu disse olhando para o monstro. Meus olhos se estreitaram quando percebi que esse agressor estava perigosamente perto do meu amigo. Sem hesitar, invoquei uma adaga do meu inventário, apertando-a firmemente na minha mão enquanto declarava, vou garantir que você pague por isso. Contra barra e animais, a criatura disse e eu apenas disse, foda-se, vamos atacar ele, não estou com vontade de lutar limpo. Quando essas palavras saíram da minha boca, olhei para Yuji e ele assentiu antes de entrar em seu estilo de luta. Megumi, Panda, Maki e Tojei-senpai, por favor, voltem, eu disse antes de correr em direção à criatura e começar a socá-la e cortá-la. Mas ele parecia estar resistindo a tudo. É verdade que eu estava me segurando muito, mas ainda assim, esse bastardo era resistente. Nome, Anami. Nível, 68. Resistência, completa. Trabalho, NA. Títulos, Maldição de Grau Especial. Pontos de vida, 15.750. Pontos de mana, 100.000. Força, 125. Vitalidade, 150. Agilidade, 100. Inteligência, 90. Sentido, 90. Quando a batalha começou, avaliei rapidamente a situação. A criatura monstruosa investiu contra mim com um soco poderoso, mas antecipei seu movimento. Em um instante, desapareci de sua linha de visão, reaparecendo atrás dela. Com um timing perfeito, dei um soco sólido que lançou a maldição pelo ar, diretamente no caminho de Yuji. Você causou 100 de dano. Eu podia ver a confusão no rosto da maldição, desorientado pelo soco de Yuji, que pareceu acertar 2 vezes como se ecoasse no ar. Antes que a criatura pudesse recuperar a compostura, eu me reposicionei rapidamente e voltei para confrontá-la. Minha lâmina brilhou no ar, deixando um rastro de energia brilhante, e eu cortei a forma da maldição.
Você causou 120 de dano cortante? O trabalho em equipe entre Yuji e eu era perfeito. Era como se compartilhássemos uma conexão telepática, nossos movimentos se complementando, fazendo parecer que éramos uma força contra nosso formidável oponente. Em meio à batalha intensa, continuei monitorando a energia da maldição de Yuji. Havia de fato um atraso perceptível, que poderia ser prejudicial se não fosse resolvido. Eu sabia que ele tinha potencial, ele só precisava aprender a controlar essa força vital efetivamente. Então, em meio ao combate caótico, decidi fornecer a ele alguma orientação. Yuji, lembre-se, gritei sobre o tumulto da batalha. A energia da maldição flui de suas entranhas e percorre seu corpo, assim como seu próprio sangue percorre suas veias. Controle-a. A resposta de Yuji foi rápida. Ele se ajustou, e o atraso em sua energia de maldição desapareceu. Ele estava aprendendo a aproveitar e focar a energia que surgia dentro dele. Foco, enfatizei, sabendo que a raiva crua, embora potente, poderia ser desfocada e imprudente. Não podíamos nos dar ao luxo disso em uma batalha contra uma maldição formidável. Enquanto a Nami lançava projéteis de madeira em minha direção, aproveitei meu controle sobre a gravidade. Manipulei as trajetórias das bolas, fazendo com que elas atingissem o chão sem causar danos. Num piscar de olhos, teletransportei-me para trás da maldição ameaçadora, cortando minha lâmina através da pele grossa e nodosa de seu peito. A sensação da minha lâmina passando pela pele dura da maldição foi como cortar um tronco de árvore retorcido. No entanto, ela atravessou, deixando um rastro vívido de energia cortante em seu rastro. Você causou 120 de dano cortante? O espírito amaldiçoado parecia absorver o dano que eu estava infligindo sem pestanejar. Estava ficando aparente que eu estava apenas arranhando a superfície de sua imensa vitalidade, especialmente porque eu ainda estava na minha forma base. Determinado a causar um impacto mais significativo, eu habilmente desviei de um de seus socos esmagadores e usei minhas habilidades. Eu conjurei uma bola de purificação, uma magnífica orbe azul safira pulsando com mana crua e indomável. Parecia conter dentro de si o potencial infinito de desvendar maldições e purificar tudo que tocasse. Com toda a força e determinação que pude reunir, enfiei a bola de purificação no intestino do espírito amaldiçoado. No instante em que fez contato, começou a trabalhar sua magia, buscando corroer a essência da maldição de dentro. O resultado foi como um farol de luz azul brilhante explodindo contra a escuridão, um espetáculo hipnotizante de poder e purificação. Você causou 500 de dano. Ao lançar a bola de purificação, uma notável esfera de azul brilhante, pude sentir meu próprio mana se esgotar um pouco. Mas não havia tempo para hesitação. Eu não podia me dar ao luxo de deixar o espírito amaldiçoado recuperar sua força. A luta continuou em um ritmo frenético, com cada movimento meu calculado para manter a Nami na defensiva. Minhas defesas incluíam investidas rápidas e teletransporte, evitando efetivamente seus golpes de retaliação. Num movimento rápido mas poderoso, eu o empurrei para longe. Eu era inflexível, implacável em meu ataque. Eu pretendia não deixar espaço para ele se recuperar, sabendo que qualquer momento que ele tivesse para se regenerar só prolongaria essa batalha exaustiva. De repente, houve uma mudança na dinâmica. Yuji Itadori, o recipiente de Sukuna, viu e aproveitou uma abertura. Com pura determinação, ele apareceu atrás de Anami. O soco que ele desferiu aterrissou com uma força espantosa, causando uma perturbação profunda no próprio tecido do espaço e do tempo. Yuji Itadori foi tocado pelo poder efêmero do Flash Preto, um fenômeno extraordinário. Sua energia de maldição surgiu de volta com uma vingança ardente, resultando em uma distorção espacial que era nada menos que inspiradora. O próprio ar ao redor dele ondulou com energia escura e eletrizante quando seu punho se conectou com Anami. Capítulo 19. Com admiração, observei o ataque notável de Yuji, cada soco acertando com precisão e ferocidade. O espírito da maldição cambaleou sob os golpes implacáveis, mostrando sinais visíveis de angústia. Não pude deixar de me maravilhar com a força recém-descoberta de Yuji. Então, algo extraordinário aconteceu. Yuji lançou um segundo soco, e quando ele acertou, sua energia de maldição surgiu mais uma vez, uma manifestação vibrante do elusivo Flash Preto. Foi uma demonstração de poder bruto, uma força que transcendeu os limites comuns de força. Sem se deixar abater, Yuji continuou seu ataque, desferindo 2 chutes poderosos. O segundo chute, ao conectar, desencadeou outro Flash Preto, marcando a terceira instância dessa batalha intensa. Era como se Yuji tivesse acessado um poço de energia sem precedentes, levando seus limites além do que parecia possível. Inspirado por seu exemplo, decidi entrar em meu próprio estado de foco elevado, ativando minha habilidade Zone. Nesse momento compartilhado de determinação, Yuji e eu sincronizamos nossos esforços, prontos para enfrentar o espírito da maldição com tudo o que tínhamos. O estado elevado de foco era palpável, meus sentidos afiados como navalhas e minha consciência aguda. Cada batida do meu coração, o fluxo de sangue em minhas veias, a expansão e contração rítmicas dos meus pulmões, tudo estava vividamente presente. Com perfeita clareza, fixei meu olhar no espírito amaldiçoado, determinação gravada em meu rosto. Segurando a adaga com mais força, avancei para frente, um borrão de movimento. Em um instante pareceu que eu tinha desaparecido, apenas para reaparecer atrás do espírito amaldiçoado, a adaga cortando sua pele dura como uma faca quente na manteiga. Um golpe crítico foi reconhecido, mas minha atenção estava fixada na batalha em andamento. Rapidamente abaixei-me, fornecendo uma plataforma para Yuji. Ele utilizou minhas costas como trampolim, voando alto no ar e dando um chute poderoso no rosto do espírito da maldição, desorientando ainda mais nosso formidável oponente. Implacavelmente levantei-me da minha posição e dei um chute forte, fazendo o espírito da maldição cair para trás. Antes que ele pudesse recuperar o rumo, Yuji já estava na vanguarda se preparando para um soco.
Anami, tentando uma esquiva rápida, se viu chutado na parte de trás da cabeça, involuntariamente impulsionando seu rosto diretamente para o caminho do punho de Yuji. O impacto foi profundo, e quando a energia amaldiçoada de Yuji mais uma vez brilhou em preto, significando a implantação de outro flash preto, o espírito da maldição cambaleou com o dano substancial. Era uma saraivada implacável. Cada tentativa de regeneração ou recuo era recebida com uma torrente de socos e chutes. Uma sincronia entre Yuji e eu que deixava o espírito amaldiçoado cambaleando e lutando para montar qualquer tipo de contra-ataque. Ele também foi cortado algumas vezes e estava sangrando muito. E mesmo que ele tenha sido literalmente atingido na cara pela morte, um sentimento começou a borbulhar em seu peito. Ele estava se divertindo, ele podia sentir que estava ficando muito mais forte do que antes, e ele sentia que estava prestes a atingir o auge de seu poder total enquanto dizia: expansão de domínio. Anami começou a dizer, mas antes que ele pudesse terminar a frase eu já estava na frente dele e o cortei. Meu mana parece ter adicionado algum efeito contra o domínio dela, pois ele não abriu, como se a energia da maldição que ela iria usar não fosse mais utilizável. Você deu um golpe crítico? Pairando a uma distância, avaliei a situação. A batalha tinha sido intensa, mas a revelação de uma fraqueza persistia em minha mente. A necessidade de um ataque de área de efeito, AOE, tornou-se aparente, uma habilidade que poderia desencadear um ataque concentrado em um espaço mais amplo. Refletindo sobre meu conjunto de habilidades, tornou-se evidente que expandir meu repertório era essencial. Pensei em possíveis caminhos para novas habilidades ou melhorias que pudessem preencher essa lacuna em minhas habilidades, considerando opções ofensivas e defensivas para completar minha estratégia de combate. Decidi tentar algo no meio da batalha. Pode ser bem arriscado, mas o que é a vida sem riscos? Usei minha habilidade de gravidade, mas em vez de fazê-lo parecer mais pesado como costumo fazer, decidi empurrá-lo para longe e como usei meu mana para fazer isso, nada aconteceu em minhas mãos, apenas fiquei mais forte por causa do uso de mana. Corri em direção a Anami, pois Yuji era o único lutando contra ele e embora Yuji não fosse tão forte quanto Anami e se eles lutassem, Anami venceria por 9, 5, 10. Yuji parecia estar em um estado de zona e suas estatísticas pareciam ter sido aumentadas por causa disso. No entanto, ele ainda é fraco demais para lutar contra Anami, mas a razão pela qual Yuji estava mantendo a maldição é porque a maior parte de sua atenção estava em mim, já que eu era o mais perigoso. Dei um chute na cabeça dele quando ele tentou bloquear, Yuji deu um soco no rosto dele, o que desorientou o monstro o suficiente para que ele esquecesse que eu ainda estava dando um chute que acertou seu rosto. Você deu um golpe crítico? Então eu golpeei seu peito e quando ele tentou me atacar, ele sentiu uma pressão imensa em seu corpo e agora não conseguia se mover. Você causou dano crítico? Então decidi continuar a lançar a maldição e foi o que fiz, pois seu golpe verde jorrava por todo lugar. Finalmente enfiei minha espada direto em sua cabeça enquanto usava meu poder sobre a gravidade para aplicar pressão somente em sua cabeça. Você matou uma maldição de grau especial 20.000 pontos de experiência? Você subiu de nível? Missão matar Anami concluída. Recompensa. Masmorra de mudança de emprego? 45.000 experiência. Você subiu de nível? Nome Kenzo Tatsu. Nível 32. Resistência completa. Trabalho NA. Títulos: o jogador, feiticeiro de Jujutsu. Pontos de vida: 3.905. Pontos de mana: 3.280. Força: 87. Vitalidade: 47. Agilidade: 63. Inteligência: 47. Sentido: 44. Pontos restantes: 30 mais 120. Ouro: 7.200. Só preciso de mais 28.000 de ouro antes de conseguir, disse a mim mesmo enquanto olhava para meu ouro. Eu tinha muitos dos seus pontos, mas até agora, não sinto que essa seja uma grande luta. Yuji, eu disse olhando para Itadori. Sim, ele disse olhando para mim. Você por acaso sabe o que é uma expansão de domínio? Eu disse olhando para o garoto de cabelo rosa, e depois de um tempo com um olhar confuso em seu rosto, eu não tinha a mínima ideia do que era uma expansão de domínio. O homem de cabelo branco que eu chamei de professor mal me ensinou merda nenhuma. Todo o meu progresso se deve principalmente ao meu treinamento, o que também significa que meu conhecimento de Jujutsu é muito fraco. Preciso de ensinamentos urgentes e urgentes. Então, é uma barreira que torna seu ataque mais forte e tem uma função de acerto automático. Ele explicou da melhor maneira que pôde e eu entendi a essência. Então essa maldição, Anami deve ter tentado abrir um domínio para nos matar e eu a impedi. Mas havia algo estranho nisso. Algo não está certo nisso, eu disse depois de um tempo. O que você quer dizer? Yuji disse um pouco confuso. Por que um grau especial nos atacaria durante essa atividade? Ela foi observada pelos professores e até mesmo por Gojo. Tenho certeza de que as maldições são inteligentes o suficiente para entender que uma luta com Gojo significa morte. Eu disse explicando meus pensamentos e ele parecia estar chegando onde queria chegar. O que há de tão importante aqui que poderia fazer uma maldição usar a si mesma como isca? Eu disse antes que eu entendesse. Dedos de Sukuna, eu disse em voz alta antes de repente, me aprimorar ao máximo usando mana para chegar ao depósito. Não, eles não são estúpidos o suficiente para armazená-lo lá, então deve estar em outro lugar, pensei comigo mesmo antes de infundir mana em minha corda vocal. Imitei o movimento de Numaki-senpai e esperava que funcionasse. Isso é uma distração. Eles estão atrás dos dedos de Sukuna, gritei enquanto minha voz ecoava por toda parte e todos ouviam. Todos, incluindo Mahito, assim que ouviram o som da voz capaz de contar uma parte do plano, ele se apressou e, em vez de pegar todos os úteros amaldiçoados pelos quais estava ali, pegou apenas 3. Ele já havia recebido os dedos do Rei das Maldições, então, sem mais delongas, ele deixou o Jujutsu alto. Capítulo 20.
Mahito só conseguiu agarrar 6 dedos dos 9 que estavam lá, mas ele não teve tempo de pensar nisso, pois uma reversão vermelha levou metade de seu corpo quando ele saiu do armazém. Ele olhou para a direita e viu um homem de branco olhando para ele. Já estou indo embora, disse o homem alegremente, mas Mahito percebeu que ele não iria deixá-la viva, não importa como você o encarasse, e com a ameaça de sua vida estar em jogo. Ele imediatamente tentou abrir sua expansão de domínio para fugir, mas o homem de cabelos brancos foi mais rápido e apenas disse: expansão de domínio, vazio infinito. A voz do homem parecia muito confiante e sua confiança estava bem colocada, pois em uma batalha de domínio, o homem sempre venceria, pois seu domínio era muito mais refinado que o dele. Mahito sentiu seu cérebro sobrecarregado com informações e ele não conseguia se mover, ele estava preso no lugar. Informações infinitas fluíram no cérebro de Mahito e antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, ele ouviu a voz do homem. Interessante. Antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ele sentiu sua cabeça sendo arrancada pelo homem branco, e ele não pôde fazer nada para impedir o homem. Então, em vez de tentar impedir o homem, ele tentou se salvar. Mas ele não podia fazer nada, pois sua mente estava basicamente quebrada. Ela estava se curando, sim, mas estava quebrada por causa do excesso de informação que entrava nela. Vamos ver o que você tem aí, disse o homem olhando para o objeto amaldiçoado que ele roubou. 3 úteros amaldiçoados junto com 6 dedos de Sukuna. Meu Deus, você não pode ficar com isso, disse o homem antes de tirá-lo das mãos amaldiçoadas. O corpo de Mahito ainda estava vivo, mas ele estava com morte cerebral no momento, não havia outra maneira de dizer isso. Depois que Gojo pegou os dedos, ele também pegou os úteros amaldiçoados, então olhou para o espírito curvo aparentemente debatendo o que fazer com eles. Ele olha para o espírito amaldiçoado por um tempo antes de perceber que esse espírito amaldiçoado se encaixa na descrição do espírito amaldiçoado que Yuji e Nanami encontram, e pelo que Nanami disse, esse espírito amaldiçoado definitivamente tem o poder de transfigurar humanos. Com seu infinito ainda ativo, ele pegou o corpo do espírito amaldiçoado e se teletransportou para algum lugar com ele. Ele colocou em algum lugar cheio de papéis estranhos cheios de kanji antes de prendê-lo em algum tipo de corrente estranha. Ele disse: agora que isso está resolvido, eu provavelmente deveria recompensar Kenzo-kun. Ele tinha um sorriso no rosto quando essas palavras saíram de seus lábios. Ele então se teletransportou para outro lugar. Mudança de ponto de vista. Espero sinceramente que alguém tenha me ouvido, eu disse enquanto segurava minha garganta enquanto corria. Estava começando a doer um pouco. Então é assim que Inumaki sente tudo que ele usa em sua técnica, pensei enquanto segurava minha garganta. Mesmo que eu tenha usado mana para melhorar minha garganta, isso soa estranho, eu usei mana para melhorar minha voz, mas ainda senti uma leve dor. Cheguei a uma clareira onde vi um homem estranho e magro no chão, completamente espancado. De alguma forma, ele conseguiu se levantar e notei uma marca estranha em sua bochecha. Restavam apenas 3 deles, mas enquanto ele estava no chão, restavam 4. Essa provavelmente é a técnica de maldição dele, pensei comigo mesmo antes de perceber algo. Como diabos eu fiquei tão inteligente, eu sei que não era tão brilhante assim, pensei comigo mesmo. Não pensei muito sobre isso enquanto observava esse homem ser espancado repetidas vezes, e a cada vez, ele se levantava com uma marca a menos no rosto. Essas marcas são chances extras? Ou vidas extras? Não sei dizer, eu disse a mim mesmo, pois cada vez que ele deveria morrer uma marca desaparecia e ele tinha uma nova chance de tentar novamente. Agora ele não tinha mais nenhuma marca no lado esquerdo do rosto quando se levantou pela última vez, e eu apenas observei enquanto aquela senhora que havia chamado Gojo de idiota antes acabava com ele. Isso foi interessante, murmuro para mim mesmo enquanto um homem alto com cabelos brancos aparece na minha frente. Dei um pulo para trás em choque, pois não o senti em momento algum, ele simplesmente passou por todas as minhas defesas antes que eu percebesse. Uau, disse Gojo. Ah, eu te assustei, não foi? Eu não sabia que você era medroso, ele disse com um sorriso no rosto quando me viu pular um pouco para trás. Você sabe que aparecer na frente das pessoas desse jeito não é uma coisa boa, certo? Eu disse olhando para ele assim que percebi que era apenas Gojo se divertindo brincando comigo. Espiar garotas também não é uma coisa boa, ele disse com um sorriso no rosto. Eu não estava espionando eles, só estava observando a luta, eu disse me defendendo. Se esconder atrás dos arbustos e observar as garotas lá embaixo enquanto elas não podem te ver não é espiar, então eu não te dei um susto, disse Gojo com um sorriso confiante. Você está distorcendo a verdade, eu disse olhando para ele. Assim como você não contou toda a verdade sobre seu poder, ele disse olhando para mim com um sorriso no rosto. Isso é completamente diferente do que você está fazendo, eu disse antes de perceber de repente o que aquele homem tinha acabado de fazer. Ele tinha um sorriso no rosto quando disse, então você escondeu algo sobre seus poderes. Fiquei magoado por você ter feito algo assim comigo. Ele agiu como se eu tivesse cometido o maior pecado conhecido pelo homem. Em minha defesa, você era um homem de cabelos brancos seguindo um adolescente e, de alguma forma, conseguindo obter seu nome e endereço sem que ele lhe dissesse. Isso é um grande sinal de alerta, eu disse ao homem que coçava a nuca. Tudo bem, que tal um acordo? Eu treino você pessoalmente e você me diz qual é sua habilidade, ele disse de repente sério. Qual é o problema? Eu disse olhando para ele. Minha curiosidade finalmente foi saciada, disse Gojo com um sorriso. Minha habilidade completa é mais parecida com a de um personagem de videogame, eu disse olhando para ele. Mesmo que eu provavelmente não devesse, o aspecto de treinar com ele era muito atraente. Além disso, esse homem era um trapaceiro ambulante, então eu provavelmente aprenderia alguma coisa. Continue, ele disse com um sorriso no rosto. Posso subir de nível fazendo missões e também posso comprar armas, poções e armaduras em uma loja usando a moeda do jogo.
Tem um sistema de armazenamento infinito que só eu posso acessar e ganho pontos de estatísticas toda vez que subo de nível, expliquei. Interessante, tem mais alguma coisa? Ele disse olhando para mim e eu menti para ele uma vez, não farei isso de novo. É mais ou menos isso, tirando isso eu uso mana em vez de energia de maldição. Ah, eu entro em masmorras para subir de nível, eu disse a ele. Mostre-me, ele disse com um sorriso no rosto antes de repente, atirar 9 dedos e 3 fetos deformados em mim. Olhei para ele com um olhar questionador antes que ele dissesse. Você disse que tinha um armazenamento infinito que só você pode usar, certo? Quando ele disse isso, eu apenas suspirei antes de guardá-los no meu inventário. Mudança de ponto de vista. No topo de uma pilha de cabeças e ossos estava sentado um homem com uma expressão estranha no rosto enquanto dizia, eles desapareceram. Ele sentiu que não conseguia mais localizar para onde foram 9 de seus fragmentos, pois eles haviam desaparecido de seu alcance. Mas em vez de preocupação, um sorriso apareceu em seu rosto quando ele disse, interessante. Acho que isso não será tão chato quanto eu pensava, disse o homem. Fim do ponto de vista. Agora, por favor, mostre-me esta masmorra da qual você fala tanto, disse Gojo com um sorriso no rosto. Peguei uma chave de masmorra de nível C do meu inventário antes de girá-la no ar. Uma porta apareceu na nossa frente e se abriu, revelando a masmorra lá dentro. Uma vez que ele abre, ele não fecha até que esteja limpo. Então depois que você borrifar o mais forte, eu disse olhando para o homem. Ele sorriu antes de entrar e eu caminhei logo atrás dele, o portão ficou invisível, mas não desapareceu. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.